Então, eu estou aqui hoje com Stephanie Pereira. Ela é psicóloga organizacional, também foi minha colega, formou junto comigo na faculdade. Hoje ela trabalha na Rota Transportes, em Itabuna, né, amiga? Mas você faz viagens, né? Você vai para outros lugares também. Isso, né? A Rota Transportes faz parte de um grupo, né? Do grupo brasileiro. E eu estou alocada na unidade da Rota Transportes. Só que a Rota Transportes atende aqui muitas áreas da Bahia, né? E hoje também já fazemos Aracaju, Maceió, e eu dou toda essa assistência aí, junto com a outra colega também, né? Porque é muito Uhum. extenso, né? O nosso campo geográfico. E aí a gente faz aí todo esse suporte, tanto na questão de recrutamento, seleção, como treinamento, desenvolvimento, em toda a parte estratégica mesmo. Tá. E, é... Tá, e aí, se você já quiser dar continuidade falando sobre o seu trabalho, quiser dar pronto, uma introduçãozinha sobre como é o seu trabalho, e depois ir falando como está o clima, pronto, né, nas organizações tranquilo. na área. Vou falar assim. Eu entendo, né, que toda essa pandemia no campo organizacional, profissional, ela vai atingir grande parte, se não todo o cenário, né, econômico, né? E quando a gente fala da economia, a gente está falando envolvendo as empresas. E é até um tema muito polêmico, que muitas vezes, mas está sobrepondo a economia em detrimento da vida, e não é nesse âmbito que a gente vai tratar aqui. Vamos tratar de como todo esse contexto, né? Porque apesar de ser um problema da ordem da saúde, ela afetou toda uma economia. Uhum. E, como vivemos em um capitalismo, nos afeta, né? Enquanto profissional, enquanto empresário, enquanto colaborador, em todos esses âmbitos vai nos afetar, né? Nessa privação social. Então, assim, vivíamos, né? Até semana passada, a gente sabia, já tínhamos aí alguns dados, né? Dessa possível pandemia que fosse chegar aqui no Brasil. E chegou. Aqui, trazendo para essa realidade de Itabuna, há 5 dias atrás, a gente tinha aí o nosso cotidiano ainda, né, sempre muito preocupado, né? A gente sabia que isso ia afetar, mas talvez nós não tínhamos a dimensão. Sim. Trazendo para a minha realidade, né? Trazendo para a realidade da empresa a qual eu atuo, que é uma empresa da área de transportes, né? Os transportes aéreos e terrestres foram os primeiros a ser atingidos. Não sei se vocês conseguiram perceber isso, né? Que foi um pane assim nas empresas aéreas, nos aeroportos, porque parou-se tudo, Uhum. né? Começou gradativamente até chegar a esse boom total de não, vamos fechar as fronteiras, vamos fechar tudo e subitamente deixamos, mesmo que por um tempo, de existir. Sim. E agora, o que faremos enquanto pessoas e enquanto profissionais? E pairou aí esse medo, essa angústia que vem, né, até os dias de hoje. E aí muita gente falava assim, eu me considerava tão caseiro, Stephanie. E de fato, tem gente que era caseiro. Mas uma coisa é você ser caseiro por conta própria. Outra coisa é alguém privar a sua liberdade. E nós fomos de maneira, né, até agressiva no modo real da palavra mesmo. Você não pode mais ter a sua rotina. A sua rotina foi completamente comprometida. Obviamente que por um bem maior, que é a vida, né? Isso aí é inquestionável. Mas dizer que isso não nos afeta, que não nos abala, é meio que impossível. Não sei se tem alguém aqui que está nessa live que vai conseguir dizer assim o quanto isso afetou. E se pode se dizer que a gente tem quatro. Eu comecei na segunda, de fato o meu distanciamento social, né? Porque existem várias formas, né? Tem o isolamento social, que é para quem está de fato acometido, né? Pela doença. Tem a quarentena,
que é para quem está aí com sintomas, com suspeita, e essa pessoa se isola dentro da sua casa, né? Restringe bastante e tem o distanciamento. Eu considero que, não sei se os demais aí, mas que estamos vivendo um distanciamento social. Porque a gente ainda consegue ir em um supermercados, a gente ainda vai em uma farmácia, coisas básicas a gente evita, mas a gente ainda tem aí uma interação mínima, né? Ou com delivery, com algumas coisas assim, ainda se mantém um, um cotidiano, né? Bem restrito, mas a gente, né, ainda está tendo essa oportunidade. E aí, eu me perguntei, me questionei o porquê que isso afetou tão rapidamente as pessoas. Porque não estamos em um período extenso de distanciamento, né? Estamos aí em uma média de 5 dias. Vocês estão aí, pode falar da sua realidade aí, Evelyn? Tem 2 semanas, assim, que, na E verdade, como é que tem sido? 2 semanas hoje, que é, pelo menos aqui em casa, eu e as pessoas aqui de casa já não estamos saindo mais para lugar nenhum. A gente vai assim no máximo até aqui na porta, dá uma volta, ou vai dar uma voltinha no quarteirão e volta para dentro de casa. E aí eu acho que foi na sexta, tipo, tem 2 semanas, né? 2 semanas atrás a gente começou já por, assim, voluntariamente mesmo a evitar sair de casa. Aí na sexta o presidente aqui declarou estado de emergência e que realmente tudo ia fechar e que ninguém podia mais. Assim, não é que não pode sair de casa, mas para evitar e só poder sair mesmo, assim, mais para serviço essencial, que é para ir para o mercado, se já não tiver mais nada Isso. em casa, ou para ir para um médico, para o hospital, e também se for uma necessidade, um caso de emergência, né? Porque agora nem só a questão dos sintomas não é um motivo para você já procurar o hospital, até porque não é só por ser Estados Unidos que aqui tá, o sistema de saúde está maravilhoso, não. Tá faltando até teste Sim. para as pessoas fazerem. Então, já tem 2 semanas mesmo que a gente está se restringindo, assim mesmo, de sair de casa. As pessoas aqui caminham pela calçada e se vier alguém na mesma direção, muda de calçada. As pessoas estão Eu já realmente vi se aí preocupando. que a minha tia, mãe de Dani, viu aí que eu dei uma tossidinha, ela já falou, e essa tosse, Stephanie? E ainda tem agora esse estigma, né? As Ainda pessoas não é podem mais verdade. tossir. Vai Espirrar. trazer muito. Isso aí vai dar pano para manga, Evelyn, porque a gente vai. Criou-se de fato, né, essa questão toda psicológica. Já uns 15 dias atrás, as pessoas começavam a ter sintomas, qualquer tipo de sintoma. Eu tive uma colega que falou, Stephanie, agora quando eu quero cortar a fila, eu dou uma tossidinha. No sentido da brincadeira da palavra mesmo. E Uhum. aí, estudando, eu fui entender, né, o porquê, né, que isso nos atormentou tanto, né, em um período tão curto. E, historicamente, isso já ocorreu antes, mas não existia um cenário digital, né? Não era uma era Sim, digital onde as informações chegavam em um nível tipo, bem ponderado, as pessoas não tinham esse fluxo de informação tão rápidas e muitos fake news também. sim. Olha lá, a colega que falou da tosse já se manifestou aí na live e falou: sou eu. Foi você mesmo, Dani, que falou que agora, quando quer cortar fila, dá uma tossidinha. E aí, essa era digital, né, se deparou com essa pandemia, com essa restrição e agora eu vou fazer o quê? Eu tinha minha rotina, tinha toda uma programação, né? Afinal, estamos no início do ano e existia aí todas as metas a se cumprir, que foi estagnada, né? A gente parou por um tempo. É isso que eu tento falar. É um tempo, não quer dizer que acabou, não. A gente vai viver, depois dessa pandemia, eu falo que vai ser 2020.2, porque vai ser de fato um ano novo. Uhum. Uma pergunta aqui. Eu Sim, acho que é para mim, né? É verdade que o pergunta. sistema de saúde daí é precário e está propício a piorar. A questão aqui é que, assim, é um cenário diferente do Brasil, né? Aqui, o sistema de saúde não é público como no Brasil. Aqui não existe sistema público de saúde.
Então, uma coisa que acontece aqui muito é que as pessoas ficam doentes e não vão para o hospital, não vão para o médico, porque elas têm medo da conta que chega depois. Porque além de ser um sistema privado, ainda é muito caro. É um custo muito alto. Por qualquer coisinha, por qualquer exame, por qualquer coisa básica, o custo é muito alto. Só para você, só se você precisar de uma ambulância aqui, em média, você vai pagar US$ 3.000. Só pelo serviço. Não é que você chegando ao hospital, à emergência. Ó, aqui, tá vendo? O colega tá falando aqui, tirei um raio-x. Um raio-x foi US$ 200. Não é negado o serviço de saúde. Se você não tiver dinheiro, você vai poder ir para o hospital, você vai ser atendido. Eles não vão te cobrar nada antes, mas depois a conta vai chegar na sua casa. E é disso que as pessoas têm medo, porque as pessoas não têm condição de bancar. Eu estava pesquisando hoje algumas coisas sobre o sistema de saúde aqui, e tinha uma pessoa que falou que o tratamento dela custou US$ 32.000. Tratamento do coronavírus. US$ 32.000. Um tratamento de saúde para uma pessoa. Então, assim, o sistema não é precário no sentido de a pessoa. É um sistema bom de saúde. Na verdade, não é um sistema. Os hospitais são equipados. É, aqui na área que eu moro, as pessoas falam que é onde tem os melhores hospitais dos Estados Unidos, aqui na área de Massachusetts. É onde tem os melhores hospitais. Mas as pessoas evitam ir ao médico, as pessoas evitam procurar o sistema de saúde daqui por isso. Fora que, com a quantidade de casos que está surgindo, o sistema de saúde aqui também não tem condição de atender. Não tem condição. E é como eu vi um vídeo falando hoje, né, sobre sistemas de saúde, que além disso, além do problema que está acontecendo agora sobre o coronavírus, existem outras pessoas que precisam de outros atendimentos para outras doenças. E sobrecarregando o sistema de saúde, tanto daqui quanto daí, ou de qualquer lugar do mundo, alguém vai ficar sem atendimento, entendeu? Então a questão é essa. E aqui nos Estados Unidos já está se tornando o epicentro assim, da doença mesmo. Os casos estão aumentando muito rapidamente. Segunda-feira eu fiz um post aqui falando que os casos eram 32 mil nos Estados Unidos. Hoje é quinta-feira. Hoje são 62 mil casos. Olha o espaço de tempo e a quantidade de casos que aumentou. Foi quase o dobro. E na segunda-feira eram em média 400 mortes. Hoje já são mais de 1.000. Então, em 3 dias. Então, na Os verdade, é uma números situação que não está muito sem importando o controle. sistema de saúde. A questão são muitos casos, se espalham muito rápido e o sistema de saúde, sendo bom ou não tem condição de atender. Não tem. É isso que tem se dito todos os dias nos jornais, né? Que não tem estrutura, não tem. Estão se fazendo algumas intervenções nos estádios e tal, mas mesmo assim utilizando algumas áreas. Mas voltando aqui para o campo organizacional, né? Aí pergunta-se o que o psicólogo faz frente a essa situação, entendendo que o psicólogo também está sofrendo tudo isso que todos os outros estão sofrendo, porque o psicólogo dentro da organização, na maioria das vezes, ele é o colaborador da organização. Vez ou outra é um consultor que não deixa de ser uma relação empregatícia, não deixa de ser um vínculo. Então, todas essas dúvidas, todas essas incertezas pairam sobre a cabeça desse profissional também. E aí, o que a gente pensa? A vida laboral, né, é uma necessidade. É uma necessidade, está lá na pirâmide de Maslow, ele fala dessas interações, ele fala dessa resposta que a gente dá para a sociedade com o nosso trabalho, e esse trabalho foi privado. Com a privação desse trabalho, a gente entende que vai existir sim uma queda nessa economia. Com a queda dessa economia, a gente entende que vai existir um desemprego, que já, não sei aí, Evelyn, mas aqui no Brasil, né, trazendo para uma realidade até que eu vivi, né,
até porque o ramo que eu trabalho foi diretamente atingido. Então, o desemprego já é algo assim bem real aqui nas nossas vidas. Eu Aí, como é que acredito que ficou? não é um problema do Brasil, na verdade. É um problema que está atingindo o mundo todo, né? Como as pessoas ficam sem poder trabalhar, Os algumas empresas, no caso autônomos, das grandes empresas, os autônomos já ficam sem trabalhar por si e as grandes empresas não têm como manter os funcionários, ou manter os não tem funcionários. como manter os funcionários. É um problema que acomete o mundo todo, na verdade, né? Não é um problema do Brasil. Aqui também É, aconteceu e está para acontecer ainda. Eu queria que isso. você falasse um pouco como é que está o clima assim dentro da sua empresa, da empresa que você trabalha, sobre como que você observa o comportamento de como isso atingiu assim os trabalhadores lá, essa preocupação assim, sabe? Porque você trabalha meio que diretamente com eles, né? A emoção mais vivenciada é o medo, né? Você tem o medo. Principalmente, eu não posso ser uma régua, um escopo, porque dentro da minha realidade foi assim, a gente parou, a gente não tem como, paramos, estamos parados. Então, tem algumas empresas que ainda conseguiram adotar, né, o home office, o teletrabalho, mas a gente trabalhava com transporte, a gente trabalhava, não, a gente trabalha com transporte. Então, a gente não teve meio termo, não existiu um, um equilíbrio, não existiu alternativa. A ordem foi para. Então, os colaboradores olhavam para mim e eles queriam buscar uma resposta, porque e agora? O meu trabalho parou. E aí a gente assiste os jornais, e todo dia existe uma alteração na CLT, e todo dia exige, não, vai ser suspensão de trabalho, não, vai ser afastamento, não, vai... E aquele Vai cortar fluxo de salário. informações soltas, sem, sem muito embasamento, todo dia mudava, todo dia, e todos os dias mudam mesmo, de fato. Então, o sentimento é esse, medo. E agora, o que é que eu vou fazer? Estamos em uma crise. Voltando aqui para o nosso papel enquanto psicólogo, é tentar, né, trabalhar com eles esses pensamentos, essas evidências, não catastrofizar tudo, o mundo acabou, não vai existir mais emprego, porque, tipo, se hoje está existindo uma demanda de demissão, em um dado momento vai ter que existir essa contratação. Sim. Então, é pensar É que bom a gente ver, a gente pensar por esse viés também, né? Porque na verdade agora as pessoas são muito focadas nessa parte negativa. Que não tô dizendo que não é necessário e que que não é não é real. importante, que não é real. Mas é bom também pensar por esse outro lado, né? Como você falou. Que eu acredito que Isso. com a preocupação com as demissões e com a perda dos empregos, as pessoas já meio que se bloqueiam para esse tipo de pensamento, sabe? De pensar assim, Isso. é Eu ruim. tenho tentado, né, trabalhar a realidade, falar, ó, eu sei que é preocupante, eu sei que tá doendo, eu sei que você tá com medo, porque o cenário é esse. Isso aí é uma realidade. Você não tá criando nada na sua cabeça. Você Uhum, tem evidências para ficar com medo, para ficar preocupado, mas tenta passar por essa fase de maneira otimista, não é irrealista. São uhum, coisas totalmente diferentes. Ó, o cenário não tá legal. Eu sei que tô preocupada, a gente não sabe, porque a gente aqui não sabe. Eu acho que aí é a mesma realidade. A gente é, não sabe até quando isso vai permanecer. Mas a gente tem uma certeza, tem um fim, uhum, tem um fim. Então eu tento trabalhar esse tipo de pensamento. É, aí eles sempre me falam, Stephanie, a realidade é outra. Às vezes a gente sai de um emprego, mas a gente tem várias ofertas de emprego, e dentro de uma crise que a gente não tem tantas ofertas assim. Mas nós somos pessoas resilientes e passíveis de nos recriar. Será que você só sabe fazer uma coisa? Será que não é hora de pensar por outra vertente? Será que não é hora de utilizar esse tempo também para pensar o que é que eu sei fazer? E também pensar numa realidade. E se o pior acontecer? O que é que uhum. eu posso fazer? O que é que de pior pode acontecer? E se acontecer, como eu posso me reinventar? Sim.
Claudinha tá falando aqui que algumas indústrias aderiram a adiantar as férias e outros reduziram a carga horária. Aconteceu aqui também, adiantar as férias para os colaboradores. E a Dani tá dando aqui um relato. Na empresa que eu trabalho, foi criado um programa para dar assistência psicológica aos colaboradores por telefone. Muito interessante. Pois Sim, este é um momento que as pessoas precisaram mais do que nunca desse apoio, verdade. Bem verdade. interessante essa ideia. Isso. Aqui, como a gente tem uma relação bem próxima e tal, os colaboradores buscam mesmo. A gente está afastada do trabalho, mas a gente está o tempo todo aberto, né? A um desabafo, a um esclarecimento, né? A uma escuta terapêutica. Então, é o momento de não pensar, eu estou afastada, mas é se colocar à disposição mesmo. Uhum. Porque a angústia é grande, né? As preocupações são muito grandes, e essa questão de falar, mas as contas não vão parar de chegar. Aí eu sempre tento falar, mas as contas ainda não chegaram. Vamos dar a cada dia a preocupação real do momento. Vamos pensar, mas, sabe, fica o tempo todo. Talvez quando a conta chegue, você já tenha retomado também a sua vida, o seu Uhum. trabalho. Então, não tenta postergar as coisas, botar as coisas, pensar muito para frente, porque diante desse cenário, todo dia é um dia muito diferente. Possa ser que daqui de fato a 10 dias eles entendam, não, as coisas a gente vai conseguir segurar, não vai ter esse boom que a gente está nessa expectativa, e a gente retome, mas pode ser que isso não aconteça. E a gente tem que se organizar mentalmente, psicologicamente, para todas as possibilidades. Sim. E eu acho importante que você falou sobre essa questão de se reinventar, né? A Se gente usar reinventar. desse tempo, porque é natural a ansiedade, é natural a preocupação com o futuro, com as contas que vão chegar. Só que, como você falou, se preocupar com uma coisa de cada vez, né? Viver cada dia, é, de cada dia dando um Um passo de dia de cada cada vez. vez. Isso, um dia de cada vez. E E eu já falei aqui, as meninas já falaram também. Tem muita coisa disponível agora durante esse tempo para quem quer aprender uma coisa nova. A área, muita. a E área da assim, Evelyn, tecnologia tá aí ainda funcionando, né? Tem muito sim, curso e bom. buscar viver esse tempo, apesar de realista, mas de forma esperançosa. Eu todos os dias durmo e já pensou se amanhã tudo voltar ao normal? Porque a gente dormiu e estava tudo bem. Apesar da gente ver que estava acontecendo nos outros países até então, aqui pra gente estava tudo bem. E parece. Tinha gente que falava, isso me pareceu coisa de filme. E realmente pareceu coisa de filme. A gente dormiu, eu conversava com um amigo, ele estava com viagem marcada. E lá na empresa mesmo, na segunda, a gente mandou a gente viajar para São Paulo para fazer treinamentos, porque estava tudo bem. E as pessoas que a gente enviou já estavam tendo dificuldade para voltar, porque a gente está no interior, né? Apesar de às vezes a gente não perceber, mas Itabuna é um interiorzinho, então lá em Guarulhos já estava tudo fechando e as pessoas estavam com dificuldade de retornar e a gente aqui sem muita noção. Uhum. E aí, quando a gente foi tomar pé da situação, pronto, bum, acabou. Foi muito E, como eu rápido. falei, né, manter essa postura esperançosa, otimista, né? Sabe-se que é um tempo difícil, né? De forma laboral mesmo. Então, se é difícil, se sabe que vai ser difícil, por que não buscar se aperfeiçoar no que faz? Porque vai ser um grande diferencial. O que que o seu trabalho pode melhorar no pós-crise? Porque o pós-crise vai depender muito da nossa criatividade enquanto profissional. Já está pensando os profissionais de RH em projetos de pós-crise, de como, né, fortalecer novamente o DNA dessa empresa, de como, né, motivar esses colaboradores. Então, vamos ter aí um trabalho árduo, vai ser uma missão muito árdua do RH retomar, né, esse vigor laboral dos brasileiros. Porque aqui eu falo que eu tive a sensação de que as pessoas perderam o brilho e tá todo mundo assim muito desanimado. E às vezes uma coisa simples.
hoje essa live foi o que mais pairou na minha cabeça. Eu nem me lembrei muito que estava tendo É. todo esse problema, porque o Uhum. meu foco estava, não. Eu me organizei, eu saí, mas eu sabia que de tarde eu tinha que estar em casa, de tarde eu tinha que preparar alguma coisa para vocês, e que eu tinha que tomar banho, que eu tinha que me arrumar. Então, assim, parece algo muito simples, mas o meu pensamento ficou voltado para outra coisa. Então, por que não pensar em outras coisas para fazer, em outras alternativas? Porque não tem solução nesse momento que nos caiba. Uhum. Você tem alguma coisa a fazer? O Eu que acho que eu está no seu faria por controle mim. é o quê? A live, as programações, o que você pode fazer, o que que está no seu controle. Sim. Porque o que está aí inerente ao nosso controle não adianta a gente ficar ansioso, não adianta, porque não vai resolver e só vai nos adoecer. E eu tenho falado bastante para os colaboradores lá que uma empresa, para, né, retomar o seu vigor, ela precisa de pessoas mentalmente saudáveis. Então, ela vai precisar de que a gente volte bem, que a gente volte com todo o gás. E para que isso aconteça, a gente precisa, mesmo com toda a dificuldade, utilizar esse tempo que a gente está tendo da melhor forma possível. Sim. E aí, utilizar isso para aprender uma coisa nova, importante. Deixa só eu ver aqui os comentários das pessoas. Keila falou: cientistas estão trabalhando arduamente para criar uma vacina. Pensar nisso pode acalentar. É, é verdade. É exatamente, né? Trazer novamente essa visão esperançosa, né? Esse controle da ansiedade, porque se você fica o tempo todo, eu criei algumas estratégias, coisas fúteis de fake news, eu tento nem abrir, Uhum. porque só dá mais angústia, tipo, aqui em Tabuna, até ontem só tinha um caso confirmado. A gente sabe que isso é um dado que pode ter mais, que pode ter muitas pessoas que sejam assintomáticas, daí tudo bem. Mas qual é a realidade que a gente tem? Um caso confirmado. A Uhum. gente vai ficar criando em nossa cabeça, ah, mas possa ser que fulano tenha e não saiba, possa ser que Beltrano tenha e não saiba. Tá, mas isso aí já não é pra gente ficar gastando energia com isso, né? Acredito que hoje surgiu um outro caso, não tenho muita certeza porque eu não fiquei muito conectada em jornal. Sim, Mas aqui surgiu. a gente passou uns 4 dias com um caso confirmado. E o tempo Surgiu. todo as pessoas reforçando essa ideia. Não, mas tem mais gente que não tem, que é assintomático. Eu falei, gente, calma. Vamos pensar no que é real, no dado real que a gente tem hoje. E Porque na assim, verdade sempre. porque na verdade é uma preocupação, assim, com uma questão de. Porque como existe um caso só, é real também que existem outros que a gente não sabe. Isso é uma realidade. É, mas é Sim, é importante a uma gente não ficar realidade, focando mas nisso. É não e isso ficar não ficar gastando energia com isso. fazer Gastar o que é energia. preciso, o que é necessário para se prevenir, né? Manter o distanciamento Isso, social, ser exatamente, agradecido. né? Fazer, ah, Stephanie, eu vou ser inconsequente? Obviamente que não. Independente de você ser ou não um grupo de risco, você vai adotar as medidas de segurança, né? Você vai estar se higienizando, né? Se for sair, utilizar as máscaras, enfim, e evitar fazer o Uhum, que. E é isso, fazer o que é do seu controle. Porque tem coisas que não é da ordem do seu controle. sim. Aí eu tinha botado aqui algumas outras coisas, né? A buscar também, né? Esse momento de resiliência, a gente precisa buscar aprender o que esse momento nos trouxe de aprendizagem. Enquanto pessoa, enquanto profissional, eu falei que a partir de então, né, em 2020.2, a gente vai aprender a valorizar muito o trabalho, porque às vezes o homem, né, nós seres humanos, temos o trabalho como um fardo, como algo, né? Não, porque eu tenho que ir, porque é dia de branco, porque é dia de segunda. E eu acho que na segunda-feira que liberarem para a gente voltar a trabalhar, eu aqui já dizendo que vai ser uma segunda-feira, Uhum. vai haver sim um brilho no olhar, vai haver uma gratidão por isso, porque às vezes a gente faz as coisas tão no automático e não percebe o valor daquilo. A gente Sim. não consegue perceber o quão é importante a gente poder acordar e ir trabalhar.
Então, eu acredito também que a gente pode usar esse tempo para ter aprendizagem, o quanto é bom a gente poder receber os nossos amigos em casa, ir visitar os amigos, né? O valor do abraço vai ser diferente, né? Que esse E eu- distanciamento social teve esse esfriamento, a gente que sempre foi muito caloroso, de repente ter que falar com o cotovelo. Imagine a gente falando, eu te encontrando, oi Evelyn, com o cotovelo, tem graça? Verdade. É, Então, eu eu achei, acho que a gente também pode buscar o que não foi bom, não foi algo bom, mas o que de bom eu posso tirar com isso. eu achei muito importante isso que você falou, de dar valor ao trabalho, né? De ser uma oportunidade de saber valorizar. Porque E realmente, assim, a gente vê que as pessoas estão sempre reclamando, mesmo sendo gratos de alguma forma por ter aquele trabalho, mas ainda meio que reclamam, né? Tá sempre achando um o trabalho defeito. traz consigo, né, esse estigma de fardo, né? É um trabalho, né? Mas a gente precisa agradecer porque o trabalho ele é na vida adulta toma 70% do nosso tempo. Uhum. Uma média de 70% do nosso tempo é ali que a gente está. Então, mais uma vez, voltando para o campo organizacional, a importância de você fazer o que gosta, né? A importância de você buscar ali Tá se pessoas, se vincular afetivamente com as pessoas do seu trabalho também, que isso às vezes nem sempre está, às vezes a gente de fato gostaria de um ócio, mas o trabalho, né, nos exige isso. E se a gente vai, se a gente faz, que a gente faça da melhor maneira possível, né, com sentimento de fato de gratidão. E eu acho que esse momento vai nos fazer refletir, vai nos ensinar muitas coisas, não só no campo laboral, mas da vida mesmo, do valor do abraço, do nosso direito de ir e vir, né? Porque a gente fica em casa, às vezes a gente passa o domingão em casa e tá tudo bem. Mas a qualquer momento a gente pode ir no cinema, a gente pode ir no shopping, e agora não existe nada disso. Sim. Então, eu acho que o valor que a gente vai dar em 2020.2 vai ser diferente a tudo isso. Vai nos ensinar também. É, pediram aqui para explicar o que é resiliência. Resiliência, para quem não sabe, né? Na verdade, as pessoas às vezes sabem, mas a palavra, né, pode acabar sendo um pouco complexa. Resiliência é a capacidade que a gente tem de se reestruturar diante de situações adversas, né? De dar a volta por cima, para usar um termo mais. Eu olhei para trás porque eu tenho um quadro aqui que tem o nome resiliência aqui na minha Ah, parede, porque realmente eu tenho algumas palavras-chave que eu sempre busco olhar mesmo diariamente, porque o cotidiano nos faz mesmo sucumbir ao estresse e tem dia que de fato tudo é um saco, mas a gente precisa ter esse olhar positivo pela vida, né? Pela saúde. Olha uhum, que coisa incrível, como a saúde, que é algo que a gente tem corriqueiramente, vai ter, tipo, eu tenho saúde. é, É diferente. Hoje vai ser, a partir de 2020.2 vai ser diferente esse olhar que a gente vai ter sobre a nossa saúde, que é algo que a gente acorda bem todo dia, vai trabalhar, volta e de repente a gente acorda com medo de ficar doente ou de já estar doente, porque toda hora alguém fala, ai, será que eu peguei? Será que eu tô? uhum. E sem o trabalho, sem os vínculos afetivos, que os vínculos afetivos foram, de fato, criou-se aí uma lacuna nas relações, né? As Sim. relações ficaram mais frias. E eu acho que também esse momento é uma oportunidade de as pessoas trabalharem duas coisas, na verdade, né? Primeiro, as pessoas terem mais consciência sobre a sua vida financeira e se Boa. organizarem financeiramente, justamente porque essas situações elas podem aparecer. Às vezes a gente tá tão assim, ai, mas a gente só vive uma vez. Eu vou ganhar esse dinheiro aqui, vou gastar em festa. É, eu acho que é uma ótima oportunidade das pessoas aprenderem Aprendi e buscarem uma educação financeira. Quando eu digo mais um educação financeira, aprendizado. sim, e eu não, quando eu digo educação financeira, eu não digo em questão de só economizar.
ah, eu não vou gastar. Não é isso. A educação financeira é você saber com o que você gasta, por que você gasta, qual a necessidade do que você gasta e o que, assim, principalmente de saber investir o seu dinheiro em coisas que realmente vão te trazer um retorno e saber que as adversidades elas acontecem, que apesar dos pesares, o dinheiro ele é importante também para isso. Não é importante só para você ter coisas. Ele é importante para que você, às vezes, fique mais tranquilo em uma situação como essa. De, nossa, eu vou Uhum. precisar ficar sem trabalhar agora, não vou ter o meu salário, eu perdi meu emprego numa situação como essa. Mas eu estava preparado para isso. Eu não saberia quando via ou quando viria ou como viria, mas eu estava preparado financeiramente para isso. Então, eu acho que é uma E ótima oportunidade das pessoas uhum. aprenderem a organizar o seu dinheiro, a se educar financeiramente, principalmente aprender a investir dinheiro. Eu acho Uhum. que é uma oportunidade maravilhosa para isso. E eu ia Em falar alguma outra síntese, coisa né, também. voltando lá para a pergunta de resiliência, é exatamente isso. Resiliência é o indivíduo conseguir se adaptar de maneira funcional às adversidades. Isso consegue, assim, definir direitinho o que que é resiliência. Esse aprendizado que você trouxe com relação à questão econômica é muito válido, é super válido, porque quem tem aí uma reserva consegue até se estressar menos. Pense, se a pessoa tem aí uma organização financeira, o nível de estresse dela vai ser menor do que quem já tem aquela vida toda desorganizada. De repente vem um fator de grande peso. Isso aí para ele é a gota d'água que transborda o copo, porque na realidade ele já vinha de toda uma desorganização econômica. Então não foi a crise, ele já era desorganizado e a crise foi a gota d'água que transbordou o copo. Então a Sim. gente tem que ter E essa questão. eu lembrei o que eu ia falar. E uma outra oportunidade também que a gente pode buscar a partir disso é aprender a usar as mídias sociais. Aprender a usar isso aqui que tá pra gente, se lá fora funcionar ou não. Então eu acho que é importante, eu acho que é. Tem muito curso na internet sobre isso, mas eu não tô falando só sobre mídia social no sentido de usar Instagram, Facebook ou esse tipo de coisa, mas de usar a É, internet a seu favor. Tem muita forma de ganhar dinheiro na internet, tem muita forma, só que as pessoas, elas são acostumadas com aquilo que é fácil, com aquilo que elas já Evelyn, estão acostumadas a aquela zona de conforto. Isso aqui é o que eu sei fazer e acabou. E não se abrir para aprender coisas novas, né? não consegue se ver como multifacetado, né? Ele Sim, talvez ele tenha desenvolvido muito mais uma habilidade, mas ele tem muitas outras. Isso vale para a gente também. sim. Eu até hoje sei fazer isso ou faço isso muito bem, porque eu não sei fazer só uma coisa. Eu sei fazer várias coisas e uma determinada coisa foi a que eu elegi para fazer, para me lapidar, me desenvolver, mas não quer dizer que eu só faça isso, que eu só saiba fazer isso. Que E eu não isso posso vale para aprender todo uma mundo. coisa nova. Eu não posso aprender ou aperfeiçoar algo que eu já tenho. Outra coisa também, aprender a gostar. Porque, mas eu já atendi, né? Motorista tem essa questão muito fixa na cabeça dele. Mas eu só sei dirigir. E na realidade não só sabe dirigir, né? Dirigiu por muito tempo, mas não só sabe dirigir. Não significa que não é Então, capaz de aprender alguma outra coisa. e aí eu vou pegar aí esse gancho que você falou sobre o uso das mídias, né? Você falou das mídias. E na realidade, as pessoas, eu faço muito recrutamento, seleção, e as pessoas realmente só utilizam essa ferramenta para Facebook, Instagram e WhatsApp. A geração Y não sabe fazer outra coisa. Eles são altamente inteligentes, mas não sabe fazer uma planilha de Excel, Uhum. porque só sabe falar, né, abreviado, né? O WhatsApp está ensinando eles a falarem abreviado, então você põe uma redação para fazer, eles só sabem falar VC, ok, e por aí vai. Então a Uhum. gente precisa mesmo repensar É, é, esse uso. e até nisso é uma coisa que as pessoas podem
pensar, assim, sabe? Essas redes sociais também servem para você ganhar dinheiro. Se você souber Sim, usar elas de uma maneira inteligente. É, se você prestar atenção, as pessoas que ganham dinheiro com isso, elas não têm perfil pessoal para ficar postando que tá indo na praia, ou que tá indo aqui, ou que tá indo ali, que tá comendo, que tá batendo papo. Elas usam isso como uma ferramenta de trabalho. Elas usam isso para transmitir conhecimento, elas usam isso para aprender. Então, talvez seja um momento de você usar isso e ao invés de ficar só vendo meme na internet ou de ficar compartilhando fake news, aprender a usar essas mídias a seu favor, né? exatamente, Usar esse tempo exatamente. de uma maneira produtiva. Uhum. Então, assim, o que eu passo é para a gente buscar passar por esse momento, né? Esse momento real, difícil, de maneira esperançosa, otimista, autoconfiante, que você é capaz, que você lembrasse também, Evelyn, outra coisa que eu sempre falo, assim, para as pessoas que me buscam na organização, lembrar de que já passou por momentos difíceis, que esse não é o primeiro momento difícil da vida. Então eu tento fazer com que eles recordem. Lembre-se de um momento difícil que você passou. Ah, foi tal momento. Foi muito difícil? Foi. Mas ele não passou, você não superou. Então é mais um momento difícil na sua vida. Então buscar equilíbrio emocional, buscar recordar mesmo do quanto é forte, do quanto é capaz, porque é de fato. Uhum, sim. É, Luiana Dias falou síndrome de Gabriela. Nasci assim, eu vou morrer assim. Não se preocupe, a gente vai Ah, Lu, melhorar. eu conheço. Cadê ela? Bem Um aqui. beijo, Lu. E Claudinha pediu para explicar sobre a geração Y, mas você já fez o comentário. Acho que ela mandou a pergunta antes de você falar. Pois é. Então, no campo organizacional, eu desci ali a pergunta. A gente utiliza uma palavra que não é muito comum no nosso cotidiano, que é pivotar. E Pivotar. voltar. Isso. Que é se reinventar, né? Criar novas estratégias, se refazer, se reinventar, né? É revolucionar, é sair de um extremo para outro. E a gente vai precisar fazer isso. No campo organizacional, a gente vai precisar pivotar. Vou escrever aqui para as Pivotar. pessoas verem como escreve. Escrevi. Ups! Escrevi nos comentários. Para as pessoas verem como escreve a palavra que você falou, pivotar. Não é isso? Você escreveu? É Não, que eu eu tava lá em escrevi. Pode estar lá embaixo. É interessante, eu nunca tinha escutado essa palavra, não. certinho. É uma palavra muito utilizada na área organizacional, que é justamente isso. Se refazer, se reinventar, começar de novo, tentar. E a gente vai precisar fazer isso. A gente vai precisar fazer isso juntos, né? E quando a gente passa de forma isolada por um problema, não é bom que o problema seja coletivo. Eu não quero que seja distorcido o que eu estou falando. Mas o que eu falo é que estamos partilhando de uma mesma angústia, de um mesmo, de um mesmo sentimento. E isso nos conforta de algum modo, porque a gente acaba sendo empático com a dor do outro, de Uhum, forma muito real, porque a gente não é empático porque a gente está sendo solidário, nada do tipo, a gente é empático porque a gente está sentindo o que o outro está sentindo. sim. Então, é isso. Eu espero que vocês utilizem esse tempo. Ó, minha amiga Suzana lá de Conquista entrou. Vamos pivotar aí também na Vamos pivotar. clínica, né, É Suzy? muito Em todas parecido com as áreas. é muito parecido com a resiliência, né? Esse tema. Muito parecido com resiliência, mas não é muito conhecido porque é mais utilizado no campo organizacional e não no nosso cotidiano, no dia a dia. Entendi. E aí, não vamos deixar a peteca cair, vamos precisar estar forte para quando retomarmos com toda a energia, com toda a força, né? Com mais sabedoria, eu acredito que vamos nos tornar mais sábios, Uhum. né? Eu lembro que em janeiro, acho que era em janeiro, eu estava com um amigo e aí ele falou assim:
Você tá sabendo do que tá acontecendo na China? Olha que incrível, né? E aquilo, eu segui o curso da minha vida normal lá, era na China. O que que tem a ver o Brasil com a China? E hoje a gente vai conseguir olhar para o outro, o olhar vai ser diferente. Eu tenho certeza que a gente não vai ser o mesmo depois de tudo isso que a gente está passando. Não tem como, não tem como. Verdade, É melhor que a gente aprenda para a gente não ter que passar pela lição de novo. Então verdade. vamos aprender, né? Aprender hábitos novos, até de higiene mesmo, que às vezes a gente achava, ai, que besteira, minha mãe toda hora É, manda eu lavar a mão, exatamente. fulano. Mas a gente vai mudar completamente. Eu espero que a gente, né, traga disso tudo que a gente está vivendo bons aprendizados, né? Que isso passe o mais depressa possível, que daqui a pouco eu esteja recrutando de novo, Com que a certeza. sociedade, né? Que daqui a pouco a gente ouça notícias boas na TV, de cura, de uma vacina, de coisas boas. Vamos passar de maneira esperançosa por isso. Sim. Thaís está falando outro olhar, a conexão será maior, começando por quem está dentro de casa. Verdade. Sim, sim, as nossas relações familiares não vai ser a mesma, vai ser muito mais afetiva, vai ser muito. A gente conseguiu entender que um vírus, uma coisa que a gente nem vê, pode de uma hora para outra mudar o curso de tudo Uhum. como mudou. E a gente vai ser. Eu não consigo. Isso, falar disso me emociona muito, Evelyn, porque Uhum. realmente eu vi a vida das pessoas mudarem. Eu vi que de repente o meu papel não estava fazendo tanto sentido ali naquele momento, porque era um momento de perdas, era um momento de que as pessoas estavam apavoradas e eu tive que me reinventar em questões de segundo, porque eu entendi, não, eu sou a psicóloga da organização, eu preciso me manter serena, porque Uhum. tem pessoas que estão precisando de mim aqui nesse momento. Então, foi muito difícil. E Sim. está sendo muito difícil. Mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora é utilizando desse momento, né, para partilhar experiências, para partilhar vivências e para Conhecimento. aprender nessa interação um com os outros, né? Uhum. De Deixa fato. só eu te fazer uma pergunta, assim, você acredita, você como recrutadora, né? Você acredita que quando voltar, eu tô falando isso eu tô fazendo essa pergunta mesmo no senso comum, assim, porque eu não faço muita ideia de como é esse âmbito organizacional mesmo. Você acredita que quando voltarem, tudo voltar ao normal, que as empresas começarem a recontratar as pessoas, elas vão estar mais exigentes? Ou você acredita que isso não vai fazer muita diferença para as organizações, assim? Por uma questão Evelyn, de precisar rápido que as pessoas pronto. Eu retornem? consigo Ou te você responder acha isso que. de forma muito tranquila. O que que acontece? Isso vai depender muito da área de atuação. Se o gestor, se a empresa estiver buscando alguém estratégico, ele de fato vai precisar de alguém que agregue ali, que possa de fato ajudar nesse momento. Se for em um âmbito operacional, isso não vai alterar muito. Se ele é um bom executor no que ele faz, ele é um bom mecânico. Não, Sim. a gente não vai exigir mais do que ele seja um bom mecânico. Agora, uma ferramenta muito boa para o. Alguém falou, tô de castigo. É uma característica, uma habilidade comportamental muito boa nesse momento é flexibilidade. Porque agora é um momento que a gente quer alguém que venha para o time. A gente não quer Sim. só mais um colaborador. A gente quer alguém para um time, a gente quer alguém para ajudar a gente voltar a fazer gol. Então a gente vai Sim. precisar de pessoas aguerridas, na realidade, são Então eu acho habilidades que nesse comportamentais sentido, assim, acaba que meio gerando uma exigência um pouco maior. um Nesse pouco sentido que você maior. está falando, entendeu? Nessa habilidade É, comportamental, sim. sim, acaba sendo. Então, assim, como a gente falou, é uma oportunidade das pessoas utilizarem desse tempo para aprenderem coisas novas
e se diferenciarem, né? Se destacarem quando tudo voltar ao normal. Eu acho que isso é bem Sim, importante. sim. Kelly ali falou, Evelyn, que ela acredita Que, que nesse momento novas profissões vai surgir e outras vão deixar de existir. Isso já vem acontecendo, né? A era digital já substituiu muitos homens por máquinas. Isso é um fato, né? Mas nós, enquanto homens, temos a capacidade, aí vem mais uma vez, né, a capacidade de se reinventar enquanto profissional. Porque as máquinas, elas nunca vão substituir os homens no sentido da conexão, né? Uma empresa que tem vida, ela precisa de pessoas que se conectem com outras. Então, não é só o QR Code que a gente põe, e acabou. Não, a gente precisa de fato desse contato. Hoje, por exemplo, eu fiz uma ligação para cancelar uma passagem aérea, né, para remarcar em um momento oportuno. E a atendente, ela fez toda a diferença. Ela era só uma atendente de call center e de telemarketing, e a gente falou sobre a crise, e ela daqui a pouco me perguntou a minha profissão, e a gente bateu um papo, e eu tenho certeza que aquilo foi aliviador para ela, que também trabalha em uma área de transporte, só que a dela é aérea e a minha é terrestre. Então a gente trocou uhum. bastante coisas e as máquinas não fariam isso, né? A gente fica lá, aperte a tecla 8, aperte a tecla 7. No final, você Então, acaba precisando falar com alguém. com alguém, exatamente. Ou precisou de alguém para criar aí esse sistema, né? Esse software. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma. Alguém tem algum relato de como estão o clima dentro das organizações? Eita, das organizações. Mas se você tiver alguma coisa para dar continuidade, amiga, pode ficar à vontade. Eu só vou. Não, aí eu não. Eu termino por aqui. Eu vou falar uma fala de encerrar mesmo, que foi algo que eu pensei para vocês. E se tiver mais, eu estou aberta aqui também para perguntas, para trocar com vocês, para aprender também com vocês. Estou vendo que Kelly fez ali uma ponderação muito bacana, então eu estou Se aqui à alguém tiver disposição de vocês. pergunta, essa é a hora. Fazer alguma Ou pergunta. pergunta, ou comentário, tá tudo Saída quer muito. parabenizar. Tudo muito bem pontuado. O autoconhecimento, autocontrole conduzem a pivotar. Pivotar. O pessoal Resiliência. gostou dessa palavra. Realmente, ela é muito, muito fantástica. Quem perdeu, pivotar. Significa o que, amiga? Pivotar, né, nas áreas organizacionais, no campo organizacional, significa se reinventar, criar novas estratégias, começar de novo, né? O que a gente usa na resiliência humana, usa-se pivotar no campo organizacional. Boa palavra para adicionar aí ao vocabulário. Isso. E aí, o que eu, né, deixo para vocês, a mensagem que eu termino aqui é, né, para a gente não deixar a peteca cair, né, como a gente costuma. Ups, deu uma travada aí, hein? Só um minuto, vou solicitar aqui novamente. Caiu aqui, mas já voltamos. A gente só tá encerrando aqui, mas se alguém mais tiver alguma pergunta para fazer, voltou. Pronto. E é isso aí mesmo, da gente, né? Temos esse poder de tirar esse coelho da cartola, né? As empresas vão precisar de nós e a gente precisa estar com a mente sã, com a cabeça bacana aí, porque uma empresa para se tornar forte, ela precisa de colaboradores fortes. E nós vamos ser aí essenciais para essa retomada aí das organizações. E das nossas vidas também, né? Porque eu penso, Evelyn, que é algo que está tão emaranhado que a gente falou muito da vida pessoal e da vida laboral, porque elas estão conectadas, elas. É muito difícil, né? Às vezes a gente. Não sei se você lembra na faculdade, quando a gente vai para a clínica, a gente deixa a pessoa em casa.
E é tão difícil a gente conseguir, né, de fato, fazer essa cisão, né? Pessoa pessoal, pessoa profissional. Um está intimamente ligado no outro. Sim. Então a gente precisa cuidar aí desses dois âmbitos. Dessa Sim. bifurcação que se encontra o tempo inteiro, Eu apesar vou, de parecerem opostas. sim, eu vou reforçar aqui o que a gente falou sobre utilizar esse tempo, né? Apesar de tudo, como Stephanie falou, assim, não é viver na irrealidade. A gente sabe o que está acontecendo, a gente entende a gravidade da situação, mas tentar pensar de uma maneira mais positiva e otimista, até pelo bem da sua saúde mental. E existem estratégias para isso, existem coisas que podem ser feitas. Não adianta a gente ficar com a preocupação lá no futuro, que a gente ainda não sabe realmente o que vai acontecer, mas utilizar o dia de hoje, que é o único que a gente tem controle, né, para fazer algo por nós. Então, buscar se reinventar, buscar aprender algo novo, buscar educação financeira é importante nesse momento, para estar preparado para esse tipo de situação. Utilizar a tecnologia a seu favor nesse momento, não ficar só usando o WhatsApp, Instagram e Facebook para ficar vendo bobagem, para ficar compartilhando notícia falsa. É, utilizar as coisas que você tem nesse momento a seu favor são muito importantes. E aí eu vou falar aqui, o pessoal está aqui parabenizando. Eu que agradeço o tempinho que a gente teve com vocês, né? Essa interação é muito Sim, boa, é saudável. Eu tô terminando a live mais feliz. que bom. A gente pode fazer mais, só chamar. É, a gente tem que pensar aí, vocês que foram ouvintes nesse momento, pode também trazer em algum momento ideias e outro tipo de interação para a gente estar aqui de novo, para a Sim. gente terminar a live mais feliz do que a gente começou. Tia Cione tá aqui falando se reinventar e começar de novo, é o que eu vou precisar. E estamos juntos para Ó, isso. Estherzinha, tá vendo aí? Tô. Bel falou Ai, eu muito tô boa ficando tão live. saudosa que eu tô vendo tantas pessoas aqui queridas. Obrigada, amigo. Minha mãe parabenizando, dizendo que estamos ajudando muito, precisamos das Olha, boas Esther orientações. não poderia dar uma sugestão melhor, né? Peraí que eu tô Não chegando poderia vir lá. de outra pessoa. Tô chegando lá. Parabéns, parabéns para as duas. Obrigada por esse momento. Esther, quem são essas meninas lindas? Vamos falar sobre psicanálise, Esther. Psicanálise, né? Freud explica. Vocês são ótimas. Ai, gente, obrigada de verdade. Todo mundo que tá aqui, participou, que trouxe pergunta, trouxe relato. Você tem mais alguma consideração, amiga, para fazer? Não, ficamos por aqui e eu agradeço e fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Queria agradecer você mais uma vez, né, por ter aceitado o convite, por ter também, assim como as outras todas, não ter nem pensado bem, nem ter pensado demais na hora que eu perguntei, na hora que eu fiz o convite, só foi bora, bora, que aqui é assim. E obrigada pelo conteúdo maravilhoso que você trouxe, por ter dedicado esse tempo a preparar o conteúdo, para trazer pra gente, por dividir a sua experiência, né? Que está lá dentro da organização, que está trabalhando diretamente com isso, ouvindo os trabalhadores. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que assistiu a live, que participou. E eu vou deixar só mais alguns recadinhos que eu deixo todo final de live. Que a live fica gravada aqui no meu perfil por 24 horas. E eu estou upando as lives todas no YouTube, assim que todas estiverem salvas. E eu vou postar os links todos aqui. E dizer também que a gente tem live amanhã falando sobre ansiedade, sábado falando sobre as crianças, domingo falando sobre relações. E o espaço está aberto, se mais algum profissional de saúde ou de qualquer outra área quiser fazer uma contribuição sobre como lidar com esse período de crise com relação ao coronavírus. O meu perfil está aqui aberto, é só mandar um direct que a gente conversa e acerta tudo. E é isso, obrigada de verdade, todo Ó, mundo. Esther.
Se você quiser falar da psicanálise, Evelyn tá aí te fazendo esse convite aqui em público, viu? Sim, tá aberto aqui o, o Instagram, de verdade. Obrigada, amiga, mais uma vez. Vamos juntas passar por esse momento. E